Então, hoje nós vamos começar outro, continuar o capítulo, começar, né? Começar, 32 vai começar. Começar um capítulo novo, né? Vamos dar aqui nesse comando, tá? É isso, nós terminamos o dono da vinha. Agora é bodas de filho. Agora é a bodas do filho. Então, semana passada eu não fui até o final. Eu tive que sair antes. Mas vai estar na internet, tá, gente? Bom essa agora, né? Então, eu queria meio que fazer uma retrospectiva para nós, para a gente pegar o fio da meada, tá? Então, é a gente lembrar que nós estamos estudando a última semana da vida de Jesus, né? Que começou no domingo, com a entrada de Jesus, a entrada triunfal, a domingo de Ramos, né, Bia? E, na verdade, vai acabar no domingo com a ressurreição dele. Né? Nessa passagem aí tem a cruz. E a gente vai estudando aqui o que nós já estudamos dessa semana, né? A gente já estudou no domingo a entrada triunfal, que a gente viu que foi quando Jesus foi aclamado pela multidão como Messias, como rei messiânico, simbolicamente, né? Depois, no próprio domingo, aconteceu a purificação do templo, onde a gente estudou que essa purificação tem um sentido de purificação das instituições sociais, e num advento que acontecerá no fim dos tempos, né, ou na era escatológica, que esse processo todo que a gente vai passar de regeneração tem a ver com a purificação dessas instituições. Depois nós vimos a figueira seca, que já foi no dia seguinte, na segunda-feira, onde Jesus adverte, né, para a gente essa promessa, essa persona que a gente cria de religioso e de entendedor sem viver as escrituras. A importância do que a gente fala está muito ligada à nossa vivência, né? Depois a gente viu a questão da autoridade de Jesus, onde Jesus deixa claro que nós não conseguimos enxergar a autoridade dele refletindo a autoridade divina se nós não estivermos fazendo um processo de autoconhecimento. Se nós não fizermos isso, nossa visão fica toldada, né? A gente não consegue enxergar quem é realmente o Cristo. Depois vem a parábola dos vinhatores infiéis, onde Jesus mostra para a gente que a revelação divina ela não veio para ficar em mãos humanas, que ele será tirado das mãos humanas, e que o sentido dela é provocar em cada um de nós a quebra de ilusões, de padrões, e que aqueles que se opõem à revelação divina, já que ela é um determinismo divino, acabará por ter suas doutrinas quebradas, esmiuçadas. Não tem como, não tem como sobreviver, né? Não tem como o homem se opor a uma vontade divina. E hoje nós vamos entrar na parábola das bodas, tá? Para começar, eu deixei esse pedacinho aqui do capítulo 21, só para a gente saber quem são os ouvintes de Jesus. Então, sacerdotes e fariseus são os que compõem o sinédrio, né, as autoridades. Mas a gente vê também que o povo estava lá e, claro, os discípulos. Então, a gente vê que isso aqui está dirigido para todo mundo, tá? Não tem um público impessoal. Você quer ler para nós, Bia, por favor? E então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram.
E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Nossa. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Alguém percebeu qual que é o tema da parábola? Do que está tratando? Todo mundo Está sabe o que convidando para uma festa. é bodas, todo mundo sabe o que é. Casamento, né? É festa de casamento. Festa de casamento, né? Mas de quem, né? Do filho. Então, Casamento com Jesus, né? o casamento com Jesus, exatamente. Então, parábola, gente, quer dizer assim, olha, de um lado tem uma realidade conhecida e do outro tem uma realidade desconhecida. Então, é como Jesus querendo falar para nós de uma realidade que nós não conhecemos e nem vivemos, que é o reino de Deus. Ele usa uma experiência nossa e vai fazendo um paralelo para que a gente entenda alguma coisa do reino, né? É óbvio que a intenção de Jesus não é estudar casamento, é estudar o reino dos céus, mas ele quer falar uma determinada vamos dizer assim, algo do reino ele quer mostrar para nós, então ele usa uma experiência humana que a gente conhece para fazer um paralelo com o que ele está falando, né? E é por isso que começa assim. Então, Jesus, respondendo, tornou a falar-lhe em parábolas. Porque ele acabou de fazer uma outra parábola, então a parábola é isso. Mas olha bem, o reino dos céus é semelhante a. Então, a intenção dele é mostrar algo do reino. Tá? A um certo rei que celebrou as bodas do Cristo. Quem seria o rei? Deus e o filho? Jesus. Então, ele vai casar Jesus? Vai casar Jesus. Isso. É conosco, uma aliança. É o símbolo da aliança, isso mesmo. Então, para a gente entender isso aqui, nós temos que entender primeiro como que era o casamento naquela cultura, porque Jesus vai usar essa figura como paralelo. Então, a gente pode pensar assim, a intenção de casamento poderia vir de alguns pontos. Naquele tempo, o point de encontro dos jovens era o poço de água. Não era costume usual que o rapaz se dirigisse diretamente à moça, mas naquele point onde elas iam buscar água, ele via as moças, olhava, reparava, trocava olhares, né? E a moça também. E aí, alguém vendo algo interessante, o rapaz falava com o pai e a moça falava com a mãe, e naturalmente haveria uma investigação a respeito da família. Ou poderia vir a respeito de famílias amigas, né? Porque as cidades, nós estamos falando do povo, tá, gente? De casamento do povo, não estamos falando de elite. Elite é outra coisa, outro nível, tá? Então, a família conhecida, e aí havia movimentação das duas famílias, e havendo interesse mútuo, acontecia uma reunião para fazer um contrato. Não existe casamento religioso no judaísmo, tá? Como nós entendemos que vai na igreja, não. As duas famílias se reúnem, as duas estão interessadas no casamento, os jovens já deram umas olhadinhas, já deram a investigaçãozinha deles lá, estão de acordo, beleza?
Então, vão fazer o contrato. O contrato não necessariamente era escrito, porque naquele tempo a palavra do patriarca valia mais do que qualquer papel, né? A palavra era uma coisa sagrada, né? Mas se discutia coisas muito práticas nesse contrato, né? O rapaz podia falar que a moça não podia cortar o cabelo, ou ela falar que não queria mudar de cidade, ou ele falar que queria ter filhos, tantos filhos. Quer dizer, era um acordo de coisas do dia a dia, era isso que era acordado. Depois desse contrato feito, era estabelecido um dote. O dote também não tem o sentido que tem na nossa cultura, porque o dote tem a intenção de indenizar o pai, porque ele está perdendo uma mulher e potencialmente todos os filhos que ela vai ter, né? E também porque, no caso de divórcio, ela voltaria para morar com ele. Então, vamos dizer assim, uma garantia para aquela moça. E nós estamos falando de famílias muito pobres, o dote não era uma coisa muito cara, porque Roma deixava a população bem pobre, tá? Então, era coisinhas, não era tão caro assim. E estabelecido isso, então eles iam embora, não tinha contato, os dois, trocavam-se mensagens, olhares, mas não tinha nenhum tipo de contato físico, tá? Eles estavam casados, não existe noivado. A partir daí eles estão casados, mas não consumado o casamento. Então o rapaz volta para a casa dele, quando vai acontecer o casamento, ninguém sabe. Porque o dinheiro do dote o pai não pode dar para o rapaz. Ele tem que trabalhar e ganhar o dinheiro do dote. O noivo? O noivo. Não tem noivo. O marido. Não tem noivo. Mas é porque, como não consumou ainda, a gente faz isso, né? Então, o rapaz, ele tem que trabalhar. E o rapaz tem a mesma profissão do pai, tá? Ele trabalha com o pai. Então, o pai é que sabe quando vai ser o casamento. Quando ele pagar tudo, não? Não, quando ele vai trabalhar para conseguir o dinheiro, e além disso, ele tem que trabalhar para ter dinheiro para construir a casa para pôr a noiva dentro. A mulher dele, ele está casado, mas não tem consumo, não tem contato. Existe um período. Existe um período que pode ser 1 ano, 2 anos, tá? Tem que esperar. Tem que esperar. E aí, quem define a hora da bodas, da festa de casamento, onde vai ser consumado, é o pai. Por quê? Porque o filho trabalha para o pai, gente. E aí o filho está trabalhando para o pai, tem que conseguir o dote, tem que construir a casinha. Ou ele construir em cima da casa do pai, ou próximo, como fosse uma vila, né? Vai se aglomerando os filhos casados. A moça passa a pertencer à família do pai. Tá? Ela não pertence mais à família dela, como é na nossa cultura. A moça, caso você convive mais com a família da moça do que com a família do rapaz. Naquele tempo não era assim, ela passava a constituir a família do rapaz. Por isso que os filhos dela é da família do rapaz. Tá? Era uma mão de obra que a família do marido, do marido, perdia. Além de perder o filho, a filha, perdia a mão de obra dos filhos que ela vai dar. Por isso que ele tinha o dote. Né? E, além do mais, ela podia voltar para lá. Né? Mas o dote ele vai dar para o pai? Para o pai. Pai da noiva. Pai da noiva. E outra coisa, no caso de divórcio, os filhos pertencem ao marido. A moça vai embora sozinha, tá? Os filhos pertencem à família do marido, os filhos. Bom, então, correndo tudo bem. Então, ninguém sabia quando ia acontecer. Tudo dependia do andamento desse processo. Quando é um dia, todas as condições tendo cumpridas, o pai do noivo fala, hoje é o casamento. Avisa para... Aí, o que acontece? Avisa para o povo da vila, por quê? Naquele tempo não tinha geladeira, né, gente? Matou, tem que comer. Você matou um boi lá, uma cevada, um trem para servir, nós vamos ter que comer esse negócio hoje, não tem geladeira. Então, ele mandava avisar a vila. Hoje é o casamento do meu filho, tá? E o amigo do noivo ia avisar para a moça, é hoje, mas que hora? Não sabia. O noivo vem buscar.
Por quê? Vai matar, vai arrumar, vai não sei o quê. E aí depois, por isso é que a noiva não sabe que hora que o noivo vem, mas sabe que é hoje, tá perto. Ela tem que ficar pronta, mas não sabe se vai ser na hora do almoço, na hora do jantar, não sabe. A festa durava 7 dias, tá? Tudo pronto, o noivo saía com cortejo, com um amigo do noivo, uns amigos, ia buscar a noiva. Buscou a noiva lá com as amigas da noiva, com a família do noivo, e voltava todo mundo andando, porque quem dá a festa é o pai do noivo, também diferente da nossa cultura. Aí ia lá, na primeira noite, o casamento era consumado. E ficava os outros 7 dias tudo comemorando, tá? 7 dias de festa. Então, assim é o casamento. Aí a gente vai entender. Eles iam morar juntos. Sim, morar junto. Dali A partir da festa, eles iam morar juntos. A partir do momento que consumou Já o casamento, tinha já tinha casinha, já tinha o dote pago, estava tudo certo, eles moravam juntos, sim. Ele ia buscar ela para morar junto com ele. Será que acontecia de ter 2 casamentos no mesmo dia, na vilinha? Aí eu, será que, não sei, será que tem? Não, acho que não, né, gente? Trabalheira, né? Ficar Não. numa festa e noutra festa, né? Eu acho que assim, eles iam dar um jeito de combinar, porque você imagina, é muita comida, né, para pouca gente. Tem que ter uma conversinha das comadres, ó, o meu primeiro, o seu segundo, né? Devia ter, né, gente? Então, o que que acontece? Aí a gente está falando do casamento humano, mas a gente tem que pensar que quando Jesus está falando da parábola, ele está falando do casamento de Jesus conosco, com a humanidade, né? A noiva é a humanidade. Isso, gente, chama-se bodas messiânicas, tá? E no Antigo Testamento existe várias passagens que falam só que no Antigo Testamento é o casamento de Deus com Israel. Quando chega no Novo Testamento, a gente já viu que Israel passa a ser a humanidade. E esse Deus do Antigo Testamento, a gente vai entender, na medida que vai estudando o Novo Testamento, que Jesus se coloca na posição desse Deus do Antigo Testamento. Então, as profecias que falou, o Senhor falou, muitas vezes você vai ver que ele assume como ele tem falado. Por quê? Porque Jesus é a voz de Deus junto a nós. Não é que ele é o Criador, gente. Não é isso. É que Jesus é a voz de Deus junto a nós. Então, quem vê Jesus, vê a Deus. É mais que o porta-voz, né? Porque o porta-voz só falaria, né? Tudo que ele age, você enxerga, né? Você faz somos um. Exato. Quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, não é ver só na palavra, no gesto, tudo dele é para revelar Deus para nós. Então, você quer ler para nós? Isso é Oséias, e o capítulo 2, versículo 16 a 20. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás, meu marido, e não mais me chamarás, meu Baal. Vou tentar. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Então, olha o que o Senhor fala, tá? Tu me chamarás meu marido e não mais meu Baal. Quer dizer, ele está falando que você vai deixar os ídolos e ter uma relação só comigo. Tá? Então, tirarão da boca os balaíns. Balaíns é o plural de Baal, os ídolos, né? E não mais nem se lembrará dos nomes deles. Naquele dia, gente, quando fala naquele dia, sempre fala daquele momento
no fim dos tempos, quando o ciclo se completa. Essas profecias messiânicas, que a gente chama de escatológicas, elas acabam de se cumprir quando a gente sai de mundo feliz para celeste. Ela vai se cumprindo a partir do momento que a gente entra na regeneração. Porque, olha bem, farei com eles a aliança com as feras do campo, ou seja, com toda a natureza, né? Acabou a guerra. Preparei o arco, a espada e a guerra. Quer dizer, acabou a guerra, não tem guerra mais. Todo mundo vai estar em segurança, não vai ter mais isso. Aí eu casarei contigo, desposar-te-ei em justiça, em juízo, benignidade e misericórdia, e em fidelidade conhecerás o Senhor. Então, você vê que não é uma coisa que a gente vai cumprir agora, é que está se cumprindo e vai terminar lá quando a gente for entrar em celeste, que já vai estar implantado. Isso aqui é o reino dos céus entre nós. Não tem mais guerras, todos nós somos fiéis a Deus, não temos mais ídolos. Então, não é uma coisa que começa o cumprimento com Jesus, é o já e ainda não. Começa agora, mas só vai se completar lá no final do ciclo. Então, agora seria o tempo em que a gente está trabalhando para conseguir o dote. A gente está trabalhando em nós para conseguir, que seria como se fosse o dote. Só no paralelo. No paralelo. Sim, nós temos que trabalhar para pôr o reino dos céus dentro de nós, para conseguir construir história. Conseguir chegar. Exatamente. Conseguir o necessário. Só que ele que é o noivo, né? Nós somos a noiva, não somos nós que pagamos o dote, é ele. O dote dele foi a morte na cruz, né? O pai do noivo, não, né? O noivo fez o sacrifício supremo, que é a morte na cruz, para poder concretizar essa união conosco. Porque não é a noiva que paga o dote. Porque a noiva não está fazendo nada. Né? Não, o problema... Calma, porque na parábola de Jesus, aqui não. Mas na parábola de Jesus, sim. É porque nós não entramos na parábola, nós estamos na primeira fala. Tá? Então, guarda um pouquinho que você vai ver que tem que fazer alguma coisa. Está vendo que já existe um pensamento desse? Como a noiva não faz nada, ela não está fazendo nada nesse período, desse raio de esperar esse casamento. Mas depois que ela casar, essa mulher vai virar uma escrava do lar, vocês estão entendendo? Parir menino, cuidar de marido enjoado. Você está entendendo? O preconceito já começa nessa fala de quem foi, da Lisa. A Lisa está precisando ficar um pouco num castigo, entendeu? Nós vamos ver, gente, na medida que a parábola vai se desenrolando, a gente vê que tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Nós ainda estamos na primeira fase, tá? Nós estamos só entendendo bodas. Que bodas que Jesus está falando? Então, aqui nós temos o Apocalipse no fim do tempo, né? O Cristo com a igreja, que seria a mulher, representando aqui todos os povos, ó. Lembrando, gente, que essa aliança de Jesus com a humanidade não quer dizer que todos nós vamos ser cristãos. Quer dizer que todos nós vamos nos tornar comprometidos com o projeto de amor do Cristo. Não é que a humanidade inteira vai virar cristão. Não existe isso. Né? Nem o Cristo, em momento nenhum, fala isso. Então, o casamento, a união com a humanidade, é quando a gente abraçar esse projeto, sendo cristão ou não. O amor prevalecer. O amor. E lá no Apocalipse, ele vai falar assim. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva,
Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, gente, nós estamos aqui no capítulo 19 do Apocalipse, já quase no fim, que é no 22, tá? Então, ele fala desse som, né, que aparece como estrondo, como muita pessoas, né, como trovões, que fala aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso, aqui na terra, tá? Regozijemos, vamos nos alegrar da glória. Chegou a hora do casamento. Então, aí a união está completa, né? A união, gente, vai se fazendo aos poucos, mas tem um momento que ela se completa, né? Aí falam, a noiva já se aprontou. Então, estava esperando, era o noivo? Não, aqui no caso era a noiva. Nós é que temos que nos aprontar para receber o cordeiro, né? Aí foi colocado lá, ó. Foi dado para vestir um linho fino, brilhante e puro, que são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete, a bodas do casamento do Cordeiro. E essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, gente, nós estamos falando de uma festa, né? De uma festa do Cordeiro conosco, com toda a humanidade, como uma vivência coletiva, todas nós, claro, com comprometimento pessoal. Então, nós temos, é a mesma coisa de aliança, de Novo Testamento, de comunhão com Deus, isso é uma festa, né? Entendeu? E aqui, então, a gente vê no capítulo da libertação uma coisa muito interessante. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de um filho e enviou os servos a chamar os convidados para bodas e eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo-os aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, meu boi cevado e já mortos, tudo já pronto, vinde às bodas. Então, você imagina, vocês conseguem entender o que nesse processo? Aí ele manda, eles não querem vir, aí ele manda convidar outros convidados, e aí vem um que não está bem vestido, tira da festa. Então, vocês conseguem entender do que a parábola está falando? Em relação à boda, qual que é o problema do casamento que ela não vai fazer um paralelo em todos os sentidos da bodas, tá? Porque ele quer pegar um aspecto da bodas, do casamento, da festa de casamento. Vocês conseguem perceber? Os convidados. Então, gente, exatamente, a questão está tendo uma festa. Por que eu não estou lá? Está pronta. Tá. É isso aí. Então, Porque eu não estou de acordo. aí nós vamos ter que descobrir na parábola os motivos, né? Então, lá no livro Libertação, o Gúbio é como é que eu falo? O orientador, né, do André Luiz, e o Gúbio está conversando com o Gregório, né? Então, o Gregório, ele mora nas regiões mais profundas do umbral, né? E eles foram lá para resgatar a Margarida, mas tem uma conversa com o Gregório, porque o Gregório precisa autorizar que o Gúbio possa entrar em contato com a Margarida, tá? É um caso meio complexo, mas resumindo é isso. Aí tem uma conversa muito estranha que o Gregório fala. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar e resgatar muitos. Ele não nega isso. Os filhos do Cordeiro, ele está falando aqueles que trabalham para Jesus, que são da luz, né? No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesma, não pede auxílio nem liberação. Olha o que ele fala. Não estou querendo ser libertado, não estou querendo ser salvo. Muito bom que te pediu, né? Está comigo. É isso, olha lá. Não estou pedindo,
estou pedindo ajuda, não estou pedindo ninguém para me libertar daqui. Eu, então, que está aqui. Ó. Afirma-se que não passamos de transeados morais. Que seja, seremos, então, criminosos, vigiando uns aos outros. A terra pertence-nos, porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. É o que ele falou, a terra é domínio nosso. Você pode até salvar alguns aí, ó, mas a maioria é nossa aqui, tá? Porque nós aqui não estamos pedindo para ninguém nos salvar, e nós somos criminosos, somos mesmo. E aí é isso aí. E aqui está tudo certo, que eles querem ser igual nós queremos ser igual a eles. Tudo certo aqui. Não vem intrometer no nosso acordo aqui, não. Não tenho, por minha vez, qualquer noção do céu. Olha bem, ele já está recusando um presente sem saber o que tem lá dentro. Sem saber o que ele está recusando. Acredito que seja uma corte de eleito. Eleito é o quê? O objeto de preferência escolhido. Isso que o Gubbio fala aqui, gente, a gente vê em outros livros do André Luiz. É assim, a gente pisa na bola à vontade aqui na Terra, aí morre, vai para as regiões mais escuras, e chega lá, você fala, não entendo por que eu estou aqui. Não tenho a menor noção por que eu estou aqui, entendeu? Então, esses outros que estão lá em cima, que estão cheios de luz, são os preferidinhos, os queridinhos, né? É a parábola do Lázaro, né? Do rico e do Lázaro. E do rico e do Lázaro, que tem essa distância. Que ele coloca como se o outro tivesse privilégio e ele estaria no sofrimento. Exatamente. E é sempre assim. Você repara para você ver, todo mundo esqueceu o que fez de errado. Quer dizer, eu acho que a questão é o seguinte: ninguém estava lá, desse povo aqui, né? E aqui na Terra, eu faço as coisas erradas. Você estava presente? Não. Então você não sabe o que eu fiz. Né? Então está tudo certo. Para você, eu sou completamente inocente. Só quando você morre, não é bem assim. Você encontra com a sua própria consciência e como você plantou. E aí a pessoa acha que, como ela acha que os outros não sabem o que ela fez, então ela é inocente. E aí tem essa noção que as entidades iluminadas que vêm auxiliar são todas aqueles filhos, aqueles filhos privilegiados, sabe? Aqueles que papai gosta mais. Como se não tivessem passado ou passando. Que eles não tivessem evolução, que aquilo não fosse um fruto que eles colheram. Você viu o vizinho plantando a horta antes de dar o tomate lá? Não, né? Quanto tempo passou cuidando? Não viu. Então, você já vê a coisa pronta, acha que brotou. E fora, gente, que se a gente pegar em outras denominações cristãs, a gente existe, os homens são um plano, os anjos, já foram criados os anjos, os serafins já foram, porque não existe reencarnação. Como se não tivesse tido uma evolução. Então, se eu olho um anjo, ele foi criado anjo. Se eu olho um serafim, então essa noção de que existem uns eleitos por Deus, privilegiados, existe muito. E eu entendo que essa parábola, Jesus vem esclarecer. Está tendo uma festa no céu. E vai ter, porque não fala que é Deus que anuncia as bodas. Então, se Deus anunciou as bodas do Cordeiro, ela vai acontecer, porque é uma determinação divina. Não se muda. Né? Deus falou, é imutável, vai acontecer. E aí nós vamos esclarecer por que tem gente que vai participar da festa e quem não tem. A parábola da bodas venha dizer para nós, você está aqui e vendo a festa, você não está na festa. Por quê? Nós vamos escutar a parábola. Deixa Jesus responder para nós. Mas você está entendendo que a parábola trata disso? Por quem vai participar da festa? É disso. Então, eu entendo que ele está. A questão que a parábola vai tratar mais importante é isso aqui. Então, gente,